pra Libertadores. Isso. O Flamengo foi campeão. Que loucura. Pois é. Eu tenho uma boa memória com São Paulo, cara. Boa. Você tem. Ótima memória. Você tem. Assim, tem uma que pra mim, assim, ela talvez uma das minhas infâncias foi a grande, assim, porque eu tava torcendo muito São Paulo contra o Cruzeiro na Libertadores, e foi quando o Cruzeiro eliminou e foi pra final. E o Cruzeiro vai e perde a final. E 2 dias depois tinha Atlético e São Paulo. E todos os atleticanos com a faixa de tricampeão da Libertadores do Cruzeiro, né? E o Atlético ganhou com 2 gols do Tardelli, inclusive, esse jogo, 2009. E aí, cara, tipo assim, essa cidade tava um bagulho surreal, assim. E o São Paulo que sempre ganhava do Cruzeiro. Então foi uma parada até... A sua família é de atleticanos? Toda. Eu acho que você perdeu a simpatia de alguns, porque eles viram 77 a final. Viram. Em fevereiro de 78. O São Paulo na Não, história. o Atlético é sempre dificulta. Então, o São Paulo ultrapassou o Galo, aí o São Paulo nunca venceu o Hulk. É, o São nunca venceu Paulo o é Hulk. freguês do Hulk. Nunca Você fala assim, o São Paulo é freguês do Galo? Não dá pra chegar nesse nível. Você vai falar como os últimos anos, que é os anos do Então, Hulk. com o Hulk, o São Paulo só venceu uma vez que ele não estava em campo, no ano passado, e o Galo voltou a ter domínio no retrospecto, né, contra Acho o... melhor a gente falar de outros assuntos, senão os haters vão Não, eu tenho umas agredir. coisas pra perguntar de São Paulo pra vocês, mas vamos Pode- depois, que eu queria... Porque ontem eu levantei uma Vocês questão mandam. aqui, na questão da Libertadores, que assim... Eu acho que por mais que o São Paulo foi tricampeão da Libertadores há muito tempo, a gente já ganhou vários títulos, mas é óbvio que a gente sabe que os maiores campeões não são, né, não é a gente, são os argentinos e tal, né? Questão de tempo. Sim, sim. mas o que eu penso é que assim, como eles dão valor pra essa competição há muito mais tempo do que a gente, É verdade. tipo, décadas mais, eu sempre vi, e eu acho que isso tá mudando, eu acho que, obviamente, Flamengo e Palmeiras nesse âmbito, que nós brasileiros estamos aprendendo a jogar melhor esse campeonato, mas tá de alguns anos pra cá. Tipo assim, de que 1-0 fora de casa é a porra pra você comemorar a semana inteira que você conseguiu fazer, porque qualquer jogo é difícil pra caralho, que a arbitragem vai aceitar a catimba dos caras infinito. Eu lembro ano passado, quando o Flamengo ganhou do Racing no Maracanã, de 1-0 só. Jogo difícil pra caralho. E, porra, a vitória foi muito comemorada, tá ligado? Mesmo o Tá, 1-0. Tava sofrendo 1 a 0 no final. Defesa no final salvou o Flamengo. Porque né? a gente acha, né, aqui que a gente é muito melhor, tecnicamente falando, que os times da América do Sul. Porque tem muito mais dinheiro. Nesse coisa e momento, tal. sim. Nesse momento. Mas a gente vendo os caras. Como que a disparidade técnica da gente, a gente não vê essa disparidade toda quando a gente enfrenta, principalmente os argentinos. Mas né, antigamente era diferente. Porque, só falar uma coisa, a ESPN vai transmitir 79 jogos da Sul-Americana, 79 da Libertadores e, obviamente, mais as finais. Sim. Né, que não sei de 60 jogos. E terão brasileiros. Então, Oi? pode preparar. Já tem brasileiro. Certamente. Tá passando no Cruzeiro, hein? Certamente. Cruzeiro na final. Eu acho assim... Cruzeiro na Libertadores final. Primeiro, antigamente não se dava muito valor aqui. Segunda questão, a gente tá falando do Brasil, um país muito grande. Quando a gente for pegar lá atrás, a Libertadores, anos 60, os estaduais eram mais importantes, porque a gente mal conseguia organizar campeonatos nacionais por questões de transporte, logística, por causa das dimensões do país. E tanto que as grandezas dos clubes aqui são construídas nos campeonatos estaduais. E quando passa a ter um campeonato brasileiro de pontos corridos, ele está modificando e ele mudará as grandezas do futebol brasileiro. Daqui a 25, 50 anos, os times que eram grandes serão grandes e haverá os gigantes, que estão sendo definidos no campeonato de pontos corridos, porque os grandes estão se enfrentando. Mas tem a segunda questão. Hoje, a Conmebol tem arbitragens realmente honestas. Elas podem errar, elas podem ter ali seus problemas às vezes, mas não dá para comparar com o que acontecia antigamente. Terceira questão, acabou o passe. E aí os jogadores podem se transferir, a questão econômica pesa muito mais hoje em dia, e isso tem muito mais a ver com a economia brasileira, que o Paraguai não vai competir, o Uruguai nunca mais vai competir, um país de 3 milhões e poucas pessoas, a Argentina também não vai conseguir competir, a não ser que o Brasil tenha certos problemas econômicos, e aí você consegue ter também os melhores jogadores num futebol mais honesto, onde não é preciso mais policiais protegendo quem cobra escanteio com escudos, onde não se joga ácido no vestiário, e tudo isso vai levando a decisão para dentro do campo. E aí é o que você falou. Passaram a ter mais interesse aqui as equipes brasileiras. Isso começou em 92, né, que modifica a história do futebol brasileiro, né, quando o São Paulo ganha contra o Seleção Santana. Quem ganha? Em 92? 92. Para quem não sabe, aquela Libertadores foi transmitida pela TV Gazeta, né, em parceria com A Globo não quis, rede OM Gazeta. OM Gazeta? Galvão Bueno narrando. maneiro. Porque ninguém ligava. Aí deu uma baita audiência, parou tudo, né, assim, pra assistir. E no ano seguinte, a Globo pagou pra levar o futebol pra lá de novo, a Libertadores, e recontratou o Galvão
Pra ser. Então ali mudou. Ali passou a ter interesse o Brasil na Libertadores. E aí tem a coisa da maneira de jogar. Porque a nossa arbitragem aqui, ela é cheia